em pé, irmãos, e adoremos a Deus com a sua palavra santa e bendita, no Salmo 150. Adoremos o Senhor com a sua palavra a uma só voz. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que vida, louve o Senhor. Aleluia. Oremos com o presbítero Emerson. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, pela alegria de novamente podermos estar na Tua casa, Senhor. Ó Deus, agora invocamos o Teu santo nome, ó Deus, e o Teu santo poder para este culto. Pai Santo, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro e ao encontro das nossas necessidades desta noite, e que saiamos daqui, ó Deus, edificados por ela. Abençoa também o Teu servo que trará a Tua mensagem, e abençoa também, ó Deus, o Teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos o hino Trindade Santíssima, o hino número 11 do nosso hinário. Luz
sentar. Palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 17 a 20. Com esta palavra de Deus, preparemo-nos para a confissão dos nossos pecados. Diz assim a palavra do Senhor: Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Com esta palavra, irmãos, olhemos para o nosso coração e peçamos ao Senhor que Ele faça e providencie uma limpeza espiritual em nós, tornando-nos dignos da sua presença e ao mesmo tempo capazes da sua graça. Confessemos os nossos pecados. Cantemos o hino Sinceridade, hino 74 de nosso inário. No final do hino, convido o presbítero Hélio para que ore, pedindo a Deus o perdão sobre as nossas vidas. Cantemos. Okay.
Soberano Deus, Pai da graça, da misericórdia, momento maravilhoso é esse, ó Pai, em que olhamos para dentro de nós, no nosso coração, Senhor. Percebemos, Senhor, que se não fosse a Tua infinita misericórdia, através do Seu Filho amado Jesus, morrendo naquela cruz, ó Pai querido, nada seríamos mais, ó Pai querido, e não estaríamos nem aqui, ó Pai querido. Tem misericórdia, Senhor, aceita, Senhor, a oração de cada irmão que sinceramente confessou os seus pecados diante de Ti, Senhor. Aceita no Teu altar de graça, ó Pai. Fica conosco, Pai, nos perdoe. Tem misericórdia das nossas vidas, porque carecemos da Tua misericórdia. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Isso. Convido a amada igreja para se colocar em pé, para juntos continuar a nossa adoração ao Senhor com cânticos de louvores. Eu vou do seu poder participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou do amor do Pai. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.
não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti, 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 Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Convido a igreja a estar se assentando, fazendo desta canção preparação para receber a palavra do Senhor. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo. Senhor, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus,
Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é um instante que eu espero, este é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Receba, ó Deus, o nosso louvor. E agora, Senhor, prepara nossas mentes e corações para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Da Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste o pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
pois é claro que não é de anjos, não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Até aqui. Pai Santo, cantamos os teus louvores. Fizemos subir a tua glória, a tua majestade diante do Senhor, por meio dos hinos e dos cânticos que aqui cantamos. Já te ofertamos a Deus o melhor do nosso coração em forma de oração. Confessamos também os nossos pecados, pedindo ao Senhor que removesse de nossas vidas tudo quanto nos impede de chegar a Ti. Agora, Pai Santo, que a Tua palavra foi proclamada, confessamos maior dependência agora do Teu Espírito e maior necessidade da ajuda do Senhor. Que o Teu Espírito trabalhe profundamente em nós, demovendo da nossa inteligência e da nossa vontade tudo quanto, ó Deus, nos impeça de ouvir com clareza a Tua voz nesta noite e depois obedecê-la com sinceridade e gratidão no coração. É em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. Irmãos, semana passada, na introdução, nós vimos o contexto da carta aos Hebreus, que é aquele contexto de perseguição, de uma tríplice perseguição, seja aquela exterior, vinda do judaísmo, que havia expulsado os cristãos das suas instituições, sinagoga, templo e tudo mais. Vimos também a perseguição do Estado romano, que impingia toda sorte de crueldade sobre aqueles que haviam confessado o nome de Cristo. Nós vimos que no ano 49, mais ou menos, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus de Roma e, junto com eles, os cristãos também sofreram aquela perseguição e ficaram perdidos no meio do Império Romano. E vimos depois que, num momento de transição da igreja, uma certa temeridade interior, uma desconfiança, uma falta de confiança em Deus e no futuro, no Senhor da história, também levou aquela igreja a um profundo abatimento. Depois nós vimos que um dos antídotos para que a igreja retome o seu caminho, viva em segurança, para que os cristãos tenham a âncora da fé e da esperança bem fincadas na história, sem temer os acontecimentos presentes e futuros, é saber quem Jesus é. É conhecer Jesus de fato, não como ideia, não como conceito, não como uma proposição teológica, não como uma categorização da história, mas conhecer Jesus em pessoa. É preciso ter uma experiência profunda. É verdade que nós vivemos tempos de cristianismo sem Cristo. As pessoas são simpáticas e dizem ser servos de Cristo, desde que esta servidão ou submissão a Cristo não implique algumas coisas: obediência, sacrifício pessoal, encetar um caminho de humildade, despojamento, viver uma vida de desapego e uma série de outras coisas que reordenam a nossa agenda e a nossa perspectiva e projeto de vida e felicidade. É bem verdade que nós vivemos um tempo do cristianismo onde as promessas e as bem-aventuranças ocupam todo o discurso e não tem mais espaço para a cruz, para a conversão, para arrependimento. Uma rede de televisão brasileira, considerada a segunda maior do país, tem até uma série sobre Jesus, que na verdade Jesus é coadjuvante dos seus próprios milagres. Na verdade, Jesus nem aparece e nem é levado em conta. A grande evidência é dada às coisas que ele faz, aos poderes que ele exerce, o modo como ele cura, o modo como ele faz milagres, mas a pessoa dele mesmo, de alguma maneira, se faz questão de se esconder. Através de uma metalinguagem própria às mídias, à comunicação, a truques de enredo e de encenação, eu sei lá, uma coisa eu sei, que é possível viver, ou pensa-se ser possível viver, ou pregar um cristianismo onde Cristo não seja o centro, mas seja mais uma das personagens que estão ali arroladas no elenco
de uma história, talvez com uma certa evidência sobre os demais, mas nem tanto. Também é possível viver um cristianismo onde Jesus é mal entendido como servo. Ao invés de ser servo do Pai, aquele que veio servir o Pai em tudo, é possível pensar que Jesus é um servo da igreja e não seu Senhor, e é um servo do cristão e não seu Senhor. E esse Jesus se torna uma espécie de factotem, de garoto de recado, de alguém que deva fazer e assumir as nossas próprias responsabilidades, e alguém que está à nossa mão sempre que nós temos alguma dificuldade, seja ela trivial, seja ela um pouco mais verdadeira e um pouco mais importante. O grande desafio para o cristianismo em todos os tempos e para os cristãos de todos os tempos, de fato é, objetivamente e experiencialmente pela fé, saber quem é Jesus por ter experimentado a redenção, a salvação, o perdão dos pecados, uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, demovendo o nosso caráter, transformando a nossa história, fazendo um verdadeiro transplante espiritual, arrancando o nosso coração de pedra e colocando dentro de nós, ou dentro de nós, um coração de carne, um coração que tem a vida, capaz de amar. Hoje, uma vez que nós já sabemos quem Jesus é, ou pelo menos pregamos domingo passado quem Jesus é, e agora cabe cada um responder por si, a partir da sua vida, quem Jesus é, se de fato o conhece, ou se não vai ouvir aquilo que Jesus disse a Pôncio Pilatos: tu dizes isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto? Existem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, infelizmente, que dizem quem é Jesus daquilo que ouviu dos pais, dos pastores, dos professores de escola dominical, dos autores de livros que porventura tenha lido, dos rodapé da Bíblia, ou de qualquer outra fonte, mas ele mesmo não é capaz sequer de fazer um retrato falado espiritual de Jesus, uma vez que ele mesmo nunca o viu pessoalmente, nunca encontrou com ele pelas praias da vida, pelos montes da história, pelos labirintos da própria existência. Simplesmente Jesus é alguém de quem ele tem ouvido falar, mas não é alguém que sentou-se à mesa com ele, ceou com ele, partiu o pão, no partir do pão ele reconheceu Jesus. Ele não fez a experiência de Emaús, reconhecer Jesus enquanto caminhava e enquanto ceava com ele, não entrou na intimidade do seu Senhor, não pode dizer quem ele é, porque não o conhece. Você deve ter essa experiência de conviver a vida toda com uma pessoa, sem nunca chegar a conhecer de fato aquela pessoa. Você já teve essa experiência? Não é à toa que um dos ditados populares é que para conhecer uma pessoa, tem que comer um saco de sal com ela. Quanto tempo leva para comer um saco de sal de 60 quilos? Ou seja, esta metáfora, essa categoria de linguagem hiperbólica, ainda que frágil, diz que nós não conhecemos uma pessoa da noite para o dia. Aliás, na verdade, as pessoas conhecem de nós só aquilo que nós deixamos que as pessoas conheçam. Muitíssimas vezes nós interpretamos papéis, fingimos ser quem não somos, ou fazemos questão de interpretar uma personagem para que as pessoas nos aceitem socialmente, até no casamento, viu? Mas as pessoas nunca sabem o que está no fundo da nossa alma. Infelizmente, isso também pode acontecer em relação ao Senhor Jesus. Mas não porque Ele não se revela a nós, mas porque nós não nos esforçamos para conhecê-lo. Nós é que não buscamos a intimidade. Mas uma vez que essa questão, pelo menos teoricamente, no campo das hipóteses, esteja resolvida, que você sabe quem Jesus é, nessa noite, queria apresentar para vocês aquilo que a carta aos Hebreus quer apresentar. Qual é o ofício de Jesus? Ou seja, se agora nós sabemos quem Jesus é, queremos saber hoje, de fato, o que Jesus faz. Porque se eu perguntasse para você quais são os ofícios de Cristo e o que Ele realmente faz, muitos de nós vamos escorregar para perguntas decorrentes, para respostas decorrentes daquelas outras. Quem é Jesus para você? Ah, é tudo para mim, é meu amigo, é meu Senhor,
ele é o cara, eu sei lá, aquelas respostas todas que eu disse para vocês, que os catecúmenos dão no dia do seu exame. Agora, quando eu pergunto, o que Jesus faz? Jesus me abençoa, Jesus me consola, Jesus caminha comigo, Jesus é a lâmpada dos meus passos, é a luz do meu caminho. Todas estas verdades são verdades também derivadas, insuficientes. Existe uma revelação maior do que Jesus faz, que nós precisamos conhecer nesta noite, para apropriar-nos bem daquelas conquistas de Cristo na cruz, porque as conquistas que Cristo realizou em nosso favor, em nosso lugar, Ele as fez devido ao seu ofício, não à sua pessoa necessariamente, mas ao seu ofício, aquilo para o qual Deus o constituiu e a missão a qual Deus confiou. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Para começar, nós temos que prestar atenção na advertência da carta aos Hebreus. No começo do capítulo 2 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque assim como a lei foi entregue por meio do ministério dos anjos, e com seríssimas advertências, e com seríssimas punições, para aqueles que, tendo ouvido, negligenciavam, quanto mais nós, porque a mensagem foi entregue pelo próprio Filho de Deus. Lembra a semana passada? No passado, Deus falou-nos de muitas maneiras, pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, mas nos tempos que são, nesses dias que são os últimos, como foi que Deus falou-nos? Falou-nos por meio do Filho. Portanto, não ouvir o Filho, não prestar atenção no que ele diz, não acatar o Evangelho, acarreta punições muito mais severas do que aquelas do Antigo Testamento, porque na lei tudo se resolvia com pedrada. Quando eu lia, antes de ir para Israel, quando eu lia a Bíblia e vi aquele monte de apedrejamento que tinha na Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, onde esse povo arruma tanta pedra para tacar na cabeça dos outros como na Bíblia? E quando eu fui para Israel, que eu percebi o deserto em volta da Judéia, só pedra. Pedra o tempo todo. E aquelas pedras estão ali desde que o primeiro foi apedrejado na Bíblia, que eu não lembro quem foi. E elas estão lá. E quando alguém pecava contra a lei, tudo se resolvia com uma boa pedrada. Amarrava o sujeito no poste, ou fazia como se faz nos países muçulmanos até hoje, deve ter visto, né? Cava uma covinha de 1 metro e alguma coisa, põe a pessoa lá dentro só com o corpo, só com a da cintura para cima, e aí vira um alvo, né? E cada um que queira atacar a sua pedrinha, vai lá e dá uma pedrada até que mata. Então, no Antigo Testamento, qual era a severa punição? A severa punição é o seguinte: alguém dormiu com uma mulher nos seus dias de regra, mais de uma vez, e depois foi ao templo, fez qualquer outra coisa, é um sacrílego? Umas chibatadas a primeira vez, uma exclusão a segunda, umas pedradas depois. Alguém foi surpreendido em adultério, no caso das mulheres, o que acontecia? Levava para os homens na porta da cidade, pedrada nele. E assim, sempre que alguém transgrediu dos mandamentos, era uma pedrada, resolvia o problema, morto ou não, resolvia o problema. No Novo Testamento, não. Não há pedradas. Não há chibatadas. O céu não treme. As nuvens não despejam raios. O chão não se abre debaixo de nós, como fez com Datã e Abirã no tempo de Massá e Meribá. Nós não somos acometidos por vespas, moscas, gafanhotos e uma série de outras pragas, furúnculos, mas temos muito mais a perder. Nós perdemos total e completa companhia, intimidade, amizade, favor, graça, salvação ofertadas pelo Evangelho. O prejuízo é muito maior. Por isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 2, abre com uma advertência. Nós não gostamos de ouvir advertências. Mas grande parte dos discursos de Jesus contém esse condão: ai de vós, ai de ti.
é melhor que tivesse amarrado uma pedra no pescoço, é melhor entrar na vida eterna sem uma mão, um pé, um olho. E esse discurso de Jesus, ele é apropriado agora pelo autor da Carta aos Hebreus, e diz assim: olha, é verdade, outrora vocês estavam na antiga aliança, e a antiga lei veio do Sinai por meio de anjos, que mostraram o fulgor da lei, e havia raios, trovões, o céu ficou negro, a terra tremeu. Vocês mesmos pediram que Moisés lhes falasse face a face, que falasse com Deus face a face, depois dissesse a vocês, para que Deus não falasse mais, porque vocês tinham terror da presença de Deus. E aqueles que foram prejudicados, ou que foram punidos devido à desobediência, cessou ali. Mas no nosso caso, porque o Pai enviou o Filho do seu amor, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não ouvir, ou ouvir negligenciando, a Carta aos Hebreus vai dizer, é como tentar crucificar outra vez o Filho de Deus, é sapatear sobre a graça, é desprezar o sacrifício, é não acolher o dom do amor, é dizer não para Deus, é o mesmo que dizer, Senhor, enviaste o teu Filho porque quiseste, eu nunca pedi, sacrificaste o teu Filho porque quiseste, eu nunca o exigi, amaste-me porque quiseste, eu nunca te demonstrei afeição. Portanto, se me perdoas, o problema é teu. Se não me perdoas, contigo está o problema, porque eu não estou nem aí. Por mais estranhas que pareçam estas palavras, elas são a mais pura expressão do que a Carta aos Hebreus quer dizer-nos. Prestemos atenção nas coisas que estamos ouvindo. Vamos acolher com gratidão, com sofreguidão de amor. Vamos preparar o nosso coração e abrir as nossas mãos como mendigos e pedidos que somos. Nós não estamos em condição de esbanjar, de prodigalizar. Não estamos em condição, os dias são maus, eles correm. Nós não podemos nos dar o luxo de ver passar a história e não valorizar as preciosidades do Evangelho, uma vez que as punições advindas da negligência são tremendamente superiores e muito piores do que aquelas outras. Portanto, irmãos, existe um senso de urgência aqui para aplicar o nosso coração e os nossos ouvidos na leitura e na audição, bem como na obediência e na prática do Evangelho. De domingo após domingo, o chamado da igreja para os seus não é um chamado para apresentar-nos diante de Deus, para sermos agraciados, mas é um chamado para que Deus aperfeiçoe o nosso caráter e o nosso coração, para sermos cada vez mais capazes da sua presença, para podermos suportar o peso da sua glória. Nós estamos aqui na igreja porque estamos num tempo de preparação. E que preparação que é essa? A preparação para coabitarmos um dia com os santos no céu, para um dia andarmos com o Senhor na glória. Nós não podemos ir para lá agora de como estamos, assim como estamos. É por isso que temos a necessidade de ouvir o Evangelho, de aprender a palavra, de crescer na graça, de saber quem Cristo é, para suportar, a palavra é essa, a radiante glória de Deus manifestada em Cristo. Jesus, lá na transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram a Jesus naquela nuvem de glória, a Shekinah não estava mais no templo, mas a Shekinah estava naquele lugar. Não é à toa que na mesma festa que a festa das cabanas, Pedro diz, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque Pedro intuiu que a glória de Deus estava ali. E quando Jesus vem do encontro com o seu Pai e com esses 2 homens do Antigo Testamento, o seu rosto e as suas roupas estavam como? Estavam brancas, de maneira que nenhuma lavadeira da terra jamais poderia deixar. Qual foi a reação dos discípulos? Caíram com o rosto em terra. Não suportaram a glória de Cristo. E foi preciso toda uma caminhada de discipulado, de igreja, de fé, de missão, até que estivessem preparados para receberem a coroa imarcessível da glória, que fala Pedro na sua primeira carta no capítulo 5.
é atrás dessa coroa que nós estamos. E enquanto caminhamos para lá, nos reunimos aqui para sermos preparados. Quem entra para o exército, para as Forças Armadas, vive um tempo presente contínuo de preparação. Ainda que nunca se apresentem para a guerra, ainda assim são preparados como se em guerra estivessem. A mesma coisa acontece conosco, só que nós estamos no meio de uma batalha. Contra a carne, contra o mundo, contra nós mesmos, a nossa vontade, contra o diabo. Por isso que é importante não negligenciarmos o tempo de treinamento, não negligenciarmos o tempo da escuta, não negligenciarmos o tempo de aprendentes. Porque estamos aqui para sermos ensinados, todos nós, o pastor, os presbíteros, os diáconos, o último dos neófitos, o último dos candidatos ao catecumenato, todos igualmente. Devemos fazer todos os dias a mesma oração. Pai Santo, dá-nos um coração ensinável e uma inteligência capaz de aprender, uma vontade disposta a desejar e um desejo capaz de realizar. Esta é a oração que devemos fazer todos os dias. A segunda coisa importante é que depois de apresentar o Salmo 8, de fazer uma exegese ao seu modo, aqui o autor de Hebreus, de chamar a atenção da igreja, apresenta o mais belo ofício de Cristo, que é o ofício de sumo sacerdote. Ele entrou no santuário dos céus porque ele realizou no santuário da terra, no seu próprio corpo, aquilo que o sumo sacerdote fazia, aquilo que os sacerdotes faziam. E qual é o papel do sacerdote? Qual que é a função do sacerdote no Antigo Testamento e dos sacerdotes que estão em Cristo? E do sacerdote Cristo, o sumo sacerdote? São 3 funções básicas. A primeira função de um sacerdote é oferecer a Deus sacrifícios que lhe sejam agradáveis. Você olha no Antigo Testamento, o sacerdote oferecia a Deus sacrifícios de comunhão, sacrifícios de paz, sacrifícios de expiação, sacrifícios de propiciação, sacrifícios de aplacar a ira, ou seja, havia toda uma liturgia riquíssima, complexa, porque os sacerdotes deveriam apresentar a Deus, satisfazer a Deus, dar uma satisfação a Deus. Jesus Cristo fez isso. Ele veio dar a satisfação completa, sem deixar faltar nada. Por isso que haviam muitos sacerdotes, muitos turnos sacerdotais, porque ainda que durante todos os 2, 3 mil anos de história houvesse sacrifício todos os dias, em todas as horas do dia, esses sacrifícios não eram suficientes, eram requeridos, eram necessários. Deus ordenou-os, mas eles não eram capazes de satisfazer a Deus. E a obediência indicava tanto quanto maior necessidade. Israel não sacrificava porque queria, e nem porque era obediente. Israel sacrificava porque precisava. Porque precisava. Precisava satisfazer a Deus, uma vez que tinha autoconsciência de ser escolhido por Deus. Então, o primeiro papel do sacerdote é satisfazer a Deus, oferecer a Deus o que aplaca, o que encanta, o que apetece. Vocês lembram quando Noé saiu da arca? Ele ofereceu um sacrifício a Deus e diz que Deus aspirou o perfume do sacrifício e Deus se encantou daquilo que Noé fez. E até prometeu nunca mais destruir a terra com água, colocou a sua aliança, o arco-íris no céu, para que ele mesmo lembrasse disso e para que o homem se sentisse confortável. E disse que enquanto houvesse sol e houvesse lua, haveria as 4 estações e a terra seria fecunda, porque Noé satisfez para aquele momento e naquele período da história, satisfez o que Deus requis dele. E assim todos os outros sacerdotes, ou todos aqueles que ofereceram sacrifício depois dele. Segundo papel importante do sacerdote. Todo sacerdote, ele oferece um sacrifício de expiação. Ou seja, ele oferece
ele entra no Santíssimo, no Santo dos Santos, e ele oferece um sacrifício para remover o pecado do povo. Ele confessa diante de Deus o seu próprio pecado e o pecado do povo. E oferece um sacrifício de remoção da culpa e da penalidade. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, e ali ele, no dia de Yom Kippur, ele falava a palavra impronunciável, que é alguma coisa parecida com Yahvé. Entre Jeová e Yahvé é alguma palavra que nós não sabemos, nenhuma das duas com certeza pode estar estabelecida firmemente como aquilo que ele dizia, mas o sumo sacerdote entrava lá, pronunciava uma única vez no ano esta palavra, oferecia um sacrifício, a glória de Deus tomava conta do templo, e Israel inteira sentia-se limpa, perdoada, reconciliada, livre, capaz de fazer o bem e de viver, ainda que fosse instantâneo, fugaz, cerimonial, litúrgico, não era menos real, era verdadeiro. E a última função de um sacerdote é colocar-se entre o povo e Deus. O povo não ia direto a Deus. Os sacerdotes foram colocados como uma espécie de ponto de encontro. Deus se encontra com o seu povo no sacerdote. O povo vai até Deus pelo sacerdote. Digamos que o sacerdote era o meio do caminho. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque na minha humanidade todos os homens se encontram, porque na minha divindade Deus plenamente está presente. Então o ofício de Cristo, que nós precisamos compreender nessa noite, é que ele é o sumo sacerdote, não porque ele ofereceu um sacrifício. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Os sacerdotes ofereciam um sacrifício, touros, bodes, carneiros. Cristo oferece o seu sangue. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele oferece a si mesmo. João Crisóstomo viveu no século IV, no século V, diz que ele é sacerdote, altar e cordeiro. Ele se oferece, ele oferece, e sobre o seu corpo o holocausto é consumido. Portanto, é muito importante, porque nós compreendemos uma coisa: os que não recebem a Cristo como sumo sacerdote também não gozam deste privilégio aqui. Vocês viram aí? Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Quem vive com a consciência constantemente pesada, quem vive sendo assaltado o tempo todo pelos eventos da história passada, história pretérita, quem acha que o seu pecado sobrevive, uma espécie de fantasma, o tempo todo, a lembrar-lhe da sua ruína, a lembrar-lhe dos seus dias de sofrimento, a ameaçá-lo com dias negros hoje e com dias turbinados de tristeza amanhã, aqueles que vivem assombrados pelos erros cometidos de ontem, e assim, ou então, aqueles que usam as coisas do passado para aviltar, para ofender, para provocar, ambos, o que assim se sente e que usa disso, seguramente não se apropriou do sumo sacerdócio de Cristo. Não pode dizer que ele é o seu sumo sacerdote. Não sei a quem se gás, irmãos. Não sei a quem se gás. Eu, infelizmente, de vez em quando, convivo com pessoas, que o pecado cometido por ela 10, 12, 15, 20 anos atrás é um fantasma muito real hoje.
Por isso, tantas pessoas psicológica e afetivamente doentes na igreja, emocionalmente doentes. Por isso, tantas pessoas que não conseguem entregar-se ou receber as pessoas, dar-se inteiramente ou receber inteiramente os outros. Uma coisa é certa, o sacrifício de Cristo na cruz foi o sacrifício oferecido por um sumo sacerdote. Ele não foi só cordeiro, ele era também o oficiante do sacrifício. E mais, ele mesmo era o altar, porque sobre o seu corpo, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e foi removida. Irmãos, voltem ao texto bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ponto de exclamação. Para que sirvamos a um Deus vivo, com a consciência limpa. Não é à toa que a carta aos Gálatas diz que é para a liberdade dos filhos de Deus que o Cristo nos tornou livres. Caso contrário, irmãos, o Evangelho se torna uma tortura. Cristo se torna um juiz implacável. Os próprios irmãos se tornam para nós um objeto de tortura. Uma vez na classe do Railton, eu fiquei sabendo que ele estava tendo uma aula lá na cozinha ainda, se eu não me engano, e alguém chegou à conclusão biblicamente acertada: a santidade dos outros nos ofende às vezes. Não é isso, Railton? Uma coisa mais ou menos assim? Quando alguém vive numa vida espiritual pujante, crescendo na fé, tudo mais, se as nossas consciências ainda estão marcadas, pesadas, sobrecarregadas, povoadas por uma série de coisas, de situações que há muito tempo o sangue de Cristo já removeu, nós só não nos apropriamos ainda deste ofício ou dessa conquista. É verdade. O progresso dos outros na fé parece que nos ofendem. E nós podemos depois acusar as pessoas e ficar achando aqui e ali, quem sabe, alguma coisa para mostrar que o pé dele também, os pés dele também são de barro. Irmãos, por a liberdade que esse sumo sacerdote ofereceu-se na cruz para remover das nossas consciências. É até por isso que não tem muita graça de domingo em domingo as pessoas contarem sempre, toda vez, os mesmos testemunhos nas igrejas do tempo em que era padre, do tempo em que era pai do santo, no tempo em que era drogado, no tempo em que era, porque esse tempo já não é mais. O tempo é hoje. A nossa história é agora. E a nossa meta é o reino. Foi removido de nossa mente. Se você não se apropriou disso ainda, esta noite é uma noite propícia para receber Jesus. Você já o recebeu como Senhor. Você já o recebeu como Salvador. Isso é suficiente para a glória. Receba-o também como sumo sacerdote, porque é necessário para agora. Para que você possa, neste tempo, servir ao Deus vivo desimpedidamente, sem ficar arrumando subterfúgios, culpabilizando os outros, a história, ou sentindo-se premido por qualquer outra coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nele, nós somos mais do que vitoriosos. O apóstolo Paulo, quando diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo num contexto de profunda adversidade, num contexto de profunda penúria, de ter no corpo as credenciais de Cristo, pelas chibatadas, pelo naufrágio, pela fome, pelas doenças, pelo jejum, por uma série de outras coisas. E não fala, olha, tudo posso, porque Deus me fortalece, mas porque a minha consciência está limpa diante de Deus. Não porque eu esvaziei a cachola, mas porque o meu sumo sacerdote é suficiente, bastante suficiente para remover. Mas há também o versículo 28, irmãos, do mesmo capítulo 9, o versículo 28, que diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Para quem até hoje não gostou da predestinação, vai mais um texto aí, deixa bem claro, o da eleição. O sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, para tirar o pecado, não para tirar o pecado,
mas para trazer a salvação aos que o aguardam, que é o nosso caso. Portanto, irmãos, não queiramos pregar Cristo na cruz outra vez, não nos apropriando dessa limpeza da nossa consciência. Não queiramos exigir que Cristo outra vez suba ao Calvário, não aceitando agora o perdão definitivo de todos os nossos pecados. Não há por que ficarmos acorrentados ao passado, a acontecimentos de antanho. Não há por que, irmãos, tornar a nossa vida, ou carregar em nossa vida, um fardo desnecessário. O apóstolo Paulo diz, deixando para trás aquelas coisas que ficam. Eu cravo os olhos no alvo e tendo para lá onde está Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, mas tem um outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos, esse texto sempre me impressionou muito da carta aos Hebreus. Se a salvação é definitiva, significa, eu penso, que até lembrar do pecado passado é fazer pecado no presente. Tem algumas coisas que nós nem deveríamos mais nominar entre nós. A vida velha, aquelas coisas eram indignas de Deus. Podem servir num ou no outro contexto, mas ficar lembrando delas não traz glória a Deus, nem à igreja, nem ao próprio crente, porque a salvação foi definitiva. Definitivamente foi removida a culpa e a pena já não será mais aplicada. O que significa dizer, mais uma vez, que o nosso sumo sacerdote não é como os outros, que precisa oferecer sempre um novo sacrifício a cada hora do dia, a cada dia na semana, a cada semana no mês, a cada mês no ano, até sabe-se lá quando. Mas o seu sacrifício foi definitivo. Mas eu gosto muito do finalzinho desse texto, 25, 7, 25. Pois vive sempre para interceder por eles. Aqui vem a segunda função do ofício do sumo sacerdote. Ele é o intercessor do povo, daqueles que recorrem a Deus. E nós não temos um intercessor cansado, não é como Moisés, que precisava sustentar o seu braço no deserto. Não é. Não é como, sei lá, laus perene, que os monges precisam ficar trocando a cada 2 horas no coro a vida toda para ver para não terminar nunca a oração. Absolutamente. Ele dia e noite assiste diante de Deus, lá na glória, a representar-nos. Uma das festas cristãs que nós não celebramos mais, não celebramos mais, porque houve um tempo que os protestantes celebravam, é a festa da Ascensão. Mais ou menos 40 dias depois da morte de Jesus, você vai no Evangelho de Lucas, você vê que ele está reunido com os seus discípulos, e à vista deles, ele sobe aos céus. Nesta festa, a oração de coleta da liturgia do dia dizia assim: ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Por quê? Porque assim como em Adão, a sua expulsão representou a nossa alienação de Deus, assim Jesus, humano, diante de Deus, representa a nossa humanidade redimida. Portanto, diante de Deus já está a nossa natureza, salva, redimida, aperfeiçoada. Ou seja, nós já estamos no céu e nem sabemos. Por isso que muitas vezes a nossa vida é miserável, né? Miserável o nosso casamento, miserável a nossa relação com os filhos,
miserável a nossa relação com os bens deste mundo, somos mesquinhos, escravos, dependentes, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, jactanciosos, ou seja, vivemos todas as misérias do inferno, porque não nos apropriamos do céu, onde em Cristo já estamos, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se estais em Cristo, se sois de Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, fala a carta aos Colossenses. Nós precisamos buscar as coisas do alto, irmão, o que significa ter certeza e apropriar-nos de tudo aquilo que Cristo já conquistou para nós na sua humanidade. E mais, Ele é o nosso intercessor. Mesmo quando nós não oramos em seu nome, olha que graça maravilhosa, mesmo quando nós não oramos em seu nome, Ele não deixa de orar por nós, porque Deus ama a sua esposa, que é a igreja, e nós somos a igreja dele. Deus cuida e alimenta a sua igreja, e nós somos alimentados e cuidados por Ele na igreja. Por isso que os pais da igreja chamavam a igreja de virgem, mãe e esposa. Virgem, porque nunca se contaminará mais pelo pecado, ainda que o pecado resista, mas um dia ele será completamente extirpado em seus efeitos sobre as nossas vidas. É mãe, porque recebe de Cristo todo nutriente espiritual para fazer-nos crescer, palavra, sacramento, os meios de graça. Mas é esposa, porque é a esposa do Cordeiro. O príncipe Agenor hoje iniciou a aula dele, de manhã, citando Apocalipse 21. Em algum lugar por ali fala exatamente disso, da igreja como uma noiva ataviada que desce do céu para contrair núpcias com seu esposo. E os pais da igreja falam uma coisa muito interessante. Assim como Eva viveria por Adão, posto que Adão é a cabeça de Eva, e Eva não foi feita da terra, mas foi feita do lado aberto de Adão, assim a igreja foi feita do lado aberto de Cristo, porque a igreja vive por Cristo. Ela não tem vida em si mesma, mas tem vida no seu Senhor, no seu esposo. Assim como Adão, esposo de Eva, deveria guardá-la e protegê-la e não o fez, Cristo não fará a mesma coisa. Guardará e defenderá a sua esposa até o dia da glória. Esse é o ofício de Jesus. Irmãos, quero terminar meu sermão dizendo o seguinte: isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo nesse exato momento no tempo. Se você não pode imaginar, como eu não sou um homem muito imaginativo, mas se você não pode imaginar, tente imaginar, nesse exato momento, Cristo está no céu intercedendo por você. Nesse exato momento, Ele está pleiteando a sua causa diante do Pai, lá na sala do trono, como vocês gostam de cantar. Nesse momento, Ele está no Santíssimo do Santíssimo, lembrando o Pai que o sangue dele comprou-nos por altíssimo preço e definitivamente. Nesse exato momento, a sua causa tem um procurador, tem um advogado, diante da sala do Supremo Juiz, que é Deus. Estas coisas estão acontecendo agora. Não são coisas misteriosas, não são coisas fabulosas. O cristianismo é isso, é crer que isso está acontecendo, que enquanto nos reunimos para a adoração aqui, no céu, a adoração não para. Enquanto nós buscamos a Deus em nome de Jesus, Jesus está nos representando diante de Deus em sua humanidade gloriosa, mas também em sua intenção firme e segura de todos aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Eu dei uma aula na escola dominical aqui no dia em que o André e o Emerson foram viajar, disse exatamente isso. A doutrina da eleição significa que Jesus recebeu uma lista fechada na eternidade pretérita com o nome daqueles que iam nascer, que iam crescer, que iam nascer de mulher, que iam trazer a estampa do pecado de Adão carimbado no meio da testa, mas que por estes, e só por estes, e por mais ninguém, Ele derramaria toda a abundância do seu sangue, seria satisfeita toda a justiça de Deus, eliminado toda a culpa de nossas vidas, e seríamos inimputáveis diante dEle, e um dia glorificados, para um dia estarmos com Ele,
de onde fomos expulsos em Adão. Estaremos agora com o novo Adão, que é Jesus. Isso não quer dizer que nós seremos vitoriosos, irmãos. Isso quer dizer que já somos vitoriosos. O Apocalipse não fala de coisas que talvez acontecerão. O Apocalipse fala de coisas que certamente acontecerão. A revelação final não diz que talvez há uma grande chance de Satanás ser destruído. A Bíblia diz que ele já foi destruído. Mas também não quer dizer que um dia você, quem sabe, com muito esforço, com muita luta, você será curado. A palavra está muito perto de ti. Na verdade, está na tua boca. Se confessares com os teus lábios que Jesus é Senhor, e se creres em seu coração, vocês conhecem o resto da citação da carta aos Romanos. Portanto, meu convite nesta noite, que eu sou apenas um porta-voz das Escrituras, não sou eu que faço o convite, na verdade. O convite do autor da carta aos Hebreus, que é o convite do Espírito Santo, é receber Jesus, ou tomar consciência e receber este ofício de sumo sacerdote. Deixar que ele remova da sua alma todos os efeitos nefastos da simples lembrança do pecado. Deixar que Deus coloque a mão na sua alma, no seu coração, e arranque daí todos os efeitos e todos os desconfortos e todas os azedumes que o pecado tem provocado. Verdadeiramente, a história passada, um dos seus condões é simplesmente advertir-nos para não cometer coisa alguma no presente. Os erros do passado só servem para dizer, olha, por aqui o caminho não é bom. Mas não quer dizer que fica o tempo todo com um alerta, a deixar-nos loucos. A deixar-nos loucos. Irmãos, sintam-se livres. Se você se sente perdoado, você está livre. Se você está livre, você vai libertar o outro, o esposo, o filho, tudo mais, o patrão, o empregado. Na verdade, quando nós não perdoamos, as primeiras pessoas a se sentirem doentes somos nós mesmos. Quando nós negamos o amor, as primeiras pessoas a ficarem ressequidas, mal-humoradas, somos nós mesmos. Mas nós não temos porquê, porque o nosso sumo sacerdote, neste exato momento, enquanto estamos aqui reunidos, ele está lembrando de mim, de você, de nós, diante do seu Pai. E todas as nossas orações agora estão sendo pleiteadas por ele. E todos os nossos desejos agora, segundo a vontade de Deus, estão sendo, nesse exato momento, apresentados a esse Deus. Portanto, irmãos, se você não tinha até agora um motivo para alegrar-se, comece por aí. Eu tenho certeza que você será feliz. Fiquemos em pé e vamos louvar e adorar a Deus também neste sacramento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, que possa, Senhor, nossos corações recebê-la, Senhor, e nós colocarmos em prática, Senhor, e saber que o Senhor intercede por nós e faz com que o teu amor, Pai, nos salve da escravidão do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela ceia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Na última ceia com seus discípulos, estabelecendo a nova e eterna aliança no seu corpo e no seu sangue, tendo já conquistado tudo, e colocando tudo debaixo dos seus pés, o Senhor Jesus, como Senhor de todas as coisas, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice em suas mãos, o sangue que seria oferecido por muitos. E lhe disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Sentar. Tem um pai da igreja, chamado Nicéforo, ele faz uma interpretação do Salmo 23 sobre a Eucaristia, que talvez seja uma das interpretações, ainda que não muito literais, mas uma das mais lindas que eu já vi. É uma leitura que a gente lê mais ou menos no último domingo da Páscoa, na oração da manhã. Ele diz assim, o Salmo 23: preparas uma mesa para mim, bem à vista dos meus inimigos. Todas as vezes, diz ele, que a igreja se reúne e parte o pão e bebe do cálice, é exatamente isto que Deus está ofertando ao seu povo. Eu preparo para você uma mesa de triunfo e de glória, bem à frente dos seus inimigos. E todas as vezes que nós comemos deste pão, é o corpo glorioso do Senhor que faz comunhão conosco. Todas as vezes que bebemos deste cálice, é o sangue precioso do Cordeiro que faz comunhão conosco. Logo, os que comem deste pão e bebem deste cálice, não têm por que temer, porque esta mesa é do Senhor. Se é dele, é para afrontar os nossos inimigos. E para dizer-lhes que estes são sinais de que ele já perdeu. Mas esses são sinais para nós, de que nós somos mais do que vencedores. Para que isso seja verdade, é preciso que nós tenhamos fé naquilo que estamos para fazer. E a fé, às vezes, é obliterada ou escurecida quando a nossa consciência não está limpa. Por isso que nesta hora convido você a pedir a Deus que Ele derrame espiritualmente o seu sangue, para que limpe a sua consciência de toda sujidade, de toda imundície, e você possa, diante dos seus inimigos, o pecado, o não perdão, as fraquezas da carne, as misérias do seu caráter e tudo quanto te impede de ser feliz, sejam nesta hora afrontados e pisoteados pelos pés daquele que anuncia a paz. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, peça a Deus que remova do seu coração e da sua consciência tudo aquilo que te impede de usufruir das bênçãos desta mesa.
Graças te damos, Pai Santo, pelo culto prestado ao Senhor até aqui, que a adoração, o serviço e a obediência continue ao longo de nossa semana, que tenhamos sempre a consciência, ó Deus, de estar na Tua presença, que nos apropriemos pela fé dos Teus ofícios em nossas vidas, sacerdote, profeta e rei, a fim de que sejamos santificados no Senhor, que a nossa união vital contigo, ó Deus, se aprofunde a cada dia, para um dia estarmos com todos os santos e com todos os anjos diante do Senhor, cantando os teus louvores de eternidade em eternidade. Enquanto, ó Deus, a tua igreja peregrina na história, nós mesmos, ó Deus, somos chamados a viver os dias destes dias, nós te rogamos orientação, pedimos, ó Deus, fortaleza em face das dificuldades, esperança, ó Deus, quando as dúvidas nos assaltarem. Rogamos-te, ó Deus, pelos nossos enfermos, por aqueles que padecem no corpo, ó Deus, as limitações impostas pelas doenças. Pedimos também, ó Deus, para que os médicos, os remédios e todos os tratamentos atinjam, ó Deus, os meios e os fins que deles se esperam. Rogamos por aqueles que passam por dificuldades financeiras, que precisam de uma oportunidade de emprego, de trabalho digno para a sustentação de seus lares, para que tu abras as portas, ó Deus, que lhes dê forças e capacidade suficientes para exercerem, ó Deus, o trabalho e assim conquistarem o pão de cada dia sob a tua bênção. Também te pedimos pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais de nossa igreja, nesse tempo em que nós estamos orando e refletindo sobre a família cristã. Todos, ó Pai, tenhamos diante dos nossos olhos os nossos deveres e contemos sempre com a tua graça, a fim de sermos famílias santas, famílias aprazíveis, agradáveis a ti, como igrejas domésticas, santuários da vida, celeiros de vocação para servirmos na igreja e no mundo como testemunhos do Cordeiro. Enfim, Pai Santo, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares e dá-nos uma noite e uma semana debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.